Segunda questão, uma questão parecida, né, com a primeira questão que a gente fez, que envolveu raiz cúbica. A lógica é muito parecida. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que aprender a identificar padrões no cálculo. Se o x tende a infinito, você vai colocar o maior grau de evidência. Essa é a principal técnica. Eu vou pegar só o que está dentro do limite e vou manipular. Em cima, eu tenho uma raiz de x2 mais 1. Põe o x2 em evidência. Aí vai ficar x2 sobre x2, 1 sobre x2. É assim que você coloca em evidência, né? Você multiplica e depois divide. Sempre coloca o maior grau em evidência, tá? E embaixo, 3x mais 2. O maior grau é x, né? Então vai ficar x que multiplica. Eu tenho 3x mais 2, só que eu vou dividir todo mundo por x. Então, apliquei a técnica de colocar o maior grau em evidência. Agora a gente vai simplificar isso. x2 com x2 dá 1. 3x com x dá 3. Acabou, só isso. Aqui eu tenho um produto dentro da raiz. Então eu posso separar em duas raízes. Vai ficar a raiz de x2, vezes a raiz desse. Porque raiz de produto é o produto das raízes, né? Eu não estou assumindo que você já sabe isso, não. Isso não é aula de faculdade. Porque lá na faculdade o professor já assume que você sabe radiciação, que você sabe pré-cálculo. E por isso que a galera tem dificuldade, muita dificuldade. Os alunos não passam em cálculo de primeira porque não conseguem entender a aula do professor. E o principal motivo disso é que o professor assume que os alunos já sabem o básico. Afinal, não dá tempo dele revisar a matéria toda, né? Enfim, raiz de produto você pode separar em raiz de A vezes raiz de B. Por isso que eu consegui separar esse numerador. Agora, raiz de x2 não é x. Raiz de x2 é módulo de x. É aqui que os alunos erram e não passam em cálculo de primeira. Muita gente coloca x ali. Aí vem aquela dica que eu já expliquei para vocês. Ó. Se o x está tendendo a infinito, o módulo de x vai ser x. Se o x tende a menos infinito, o módulo de x vai ser menos x. Então, esse módulo de x não é sempre x. Depende do limite. E o limite que a gente está calculando, ele está tendendo a menos infinito. Menos. Se está tendendo a menos infinito, aí a gente vai substituir o módulo de x por menos x. Cuidado com essa etapa, tá? Agora, eu posso cortar o x com x? Posso. Vai ficar x corta com x, vai sobrar menos 1 em cima, né? E embaixo não tem nada. Então, fechou. Acabamos aqui a manipulação. O nosso principal objetivo era cortar esse x aqui. A gente cortou a indeterminação. Agora, bora resolver o limite. Eu tenho o limite... Deixa eu copiar de novo. Esse era o limite inicial. Esse limite aqui a gente não consegue fazer, porque dá indeterminado. Mas, depois de manipular, você vai calcular limite quando x tende a menos infinito, só que em vez de ser essa função, a gente vai usar essa função aqui. Parece que ficou mais difícil, não parece? Quem não está acostumado com os padrões do cálculo, pega isso aqui e pensa que está errando. Para você passar em cálculo de primeira, você tem que entender padrões. Qual que é o padrão desse tipo de exercício? X tende a infinito, coloca o maior grau em evidência. E vai ficar estranho mesmo, vai aparecer várias frações. Você tem que lembrar que um número dividido por infinito é zero. Ficou feio, mas depois de substituir por infinito, vai ficar muito simples. Olha só. Onde tem x, você coloca infinito. Então, esse termo aqui vai dar zero. Em cima vai sobrar menos 1 que está do lado de fora. 1 mais 0 dá 1. Então, vezes raiz de 1. Embaixo eu tenho 3 mais 0. Raiz de 1 é 1. 1 vezes menos 1 dá menos 1. E embaixo dá 3. Essa é a resposta do exercício.
menos 1/3. Por que os alunos erram muito isso aqui? Nessa parte de substituir o módulo. 90% dos alunos colocam x e erra a questão. Muito cuidado com isso, tá? Vou passar um desafio aqui para vocês também. Fica um para casa aí. Tenta fazer esse mesmo exercício, só que agora colocando o x tendendo a menos infinito. É assim que você passa em cálculo de primeira. Não fica pegando vários exercícios aleatórios, não. A gente está aprendendo esse tipo de limite aqui, faz vários desse tipo. Não faz sentido você fazer um exercício desse, depois passar para limite de seno, limite cosseno, limite fundamental exponencial. Tem vários tipos de limites. Mas você tem que dominar um padrão antes de ir para o outro. Tá? Vai com calma. Fica para casa aqui. Esse exercício vai dar 1/3. O jeito de fazer é o mesmo. Assiste esse vídeo de novo e depois tenta fazer isso aqui. Para casa para vocês, tá? Me avisa aqui nos comentários se você conseguiu fazer. Me fale aí o que você achou desse método.